Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Tinha uma fazenda lá para os lados de Goiás, bem no meio do cerrado, longe de tudo que é cidade e gente. A propriedade era grande, mas o povo que trabalhava ali era pouco. O dono, seu Zé Antônio, era um homem sério, desses que não acredita em história de assombração nem nada do tipo. Para ele, tudo tinha explicação. E quem falava de coisa estranha era gente preguiçosa, querendo arranjar desculpa para não trabalhar. Mas acontece que naquela fazenda começou a acontecer umas coisas que nem o próprio seu Zé conseguia explicar direito. Tudo começou numa noite de lua cheia, dessas que deixa o cerrado todo claro, quase que nem dia. O peão Juca, que dormia num quartinho nos fundos da sede, acordou no meio da madrugada com um barulho esquisito. Era tipo um berro de bezerro, mas diferente. Parecia mais um choro de criança misturado com o mugido de um bicho novo. Juca era corajoso, desses que não tem medo de nada. Já tinha enfrentado onça, já tinha domado cavalo bravo, já tinha até segurado cobra com a mão. Mas aquele som deixou ele com um frio na espinha que ele nunca tinha sentido antes. Mesmo assim, pegou a lanterna e foi ver o que era. Quando chegou no curral, os outros boi estavam tudo agitado, correndo de um lado para o outro, bufando assustado. Mas de bezerro chorando, nada. O som tinha parado assim que ele chegou perto. No outro dia, Juca contou para o patrão o que tinha acontecido. Seu Zé deu risada. Disse que devia ser um bicho do mato, talvez uma anta ou um veado. Mandou Juca voltar para o serviço e não perder tempo com bobagem. Mas a verdade é que o patrão ficou meio desconfiado, porque não era a primeira vez que alguém falava de coisa estranha naquela região. Os mais velhos da redondeza sempre contavam história de uma fazenda antiga que existia ali antes, onde tinha acontecido uma desgraça grande. Diziam que muitos anos atrás, um fazendeiro cruel morava naquelas terras. O homem era ruim de verdade. Tratava os peão pior que cachorro, batia, humilhava, não pagava direito. Um dia, um dos trabalhadores, cansado de tanto sofrimento, resolveu fazer uma macumba para se vingar do patrão. Matou um bezerro novo no meio da noite, fez uns ritual estranho que ninguém sabe direito como era, e rogou praga na terra e em tudo que vivia ali. Dizem que na mesma semana o fazendeiro cruel morreu de um jeito misterioso. Encontraram ele no meio do pasto, deitado no chão, com os olhos arregalados e uma expressão de terror no rosto. Não tinha marca nenhuma no corpo, não tinha sinal de violência, mas o homem estava morto, duro que nem tábua. Depois disso, a fazenda foi abandonada. A família vendeu as terras e durante muito tempo ninguém quis comprar aquilo ali. Até que seu Zé, que não acreditava em nada disso, comprou tudo por um preço bom e recomeçou a criação. Mas voltando para a história, depois daquela primeira noite, o barulho começou a acontecer toda semana. Sempre na lua cheia, sempre na mesma hora, mais ou menos meia-noite e pouco. O choro do bezerro ecoava pelo cerrado inteiro e os outros animais ficavam doidos de medo. As galinhas paravam de botar ovo, as vacas ficavam inquietas e davam menos leite, os cavalos empinavam e relinchavam sem motivo. Os peão estavam começando a ficar com medo de verdade. Alguns até falaram em ir embora. Mas seu Zé aumentou o pagamento e prometeu que ia descobrir o que estava acontecendo. Ele mesmo decidiu ficar acordado numa noite de lua cheia para ver se conseguia entender aquilo. Quando chegou a noite, seu Zé se posicionou na varanda da casa grande, de onde dava para ver o curral e boa parte do pasto. Levou a espingarda, uma garrafa de café quente e a lanterna mais potente que tinha. Juca ficou com ele, porque o peão também queria descobrir a verdade. Os dois ficaram ali, conversando baixo, esperando. A lua estava enorme no céu, iluminando tudo com aquela luz branca e fria. O cerrado de noite é bonito,
mas também é assustador. Tem muito som de bicho, muito barulho de mato, e a gente nunca sabe o que está escondido na escuridão. As horas foram passando e nada acontecia. Seu Zé já estava começando a achar que não ia acontecer nada naquela noite, que talvez o espião tivesse exagerando. Mas quando o relógio marcou 00:15, o silêncio caiu sobre a fazenda. Foi uma coisa estranha, porque até os grilos pararam de cantar, até o vento parou de soprar. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. E foi aí que o som começou. Era exatamente como Juca tinha descrito, um choro agoniado que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era um bezerro, mas também não era. Tinha algo de humano naquele som, algo que fazia o coração apertar e a pele arrepiar. Seu Zé sentiu um frio subirem pelas costas, mas segurou firme na espingarda e acendeu a lanterna. A luz da lanterna cortou a escuridão, e foi aí que os dois viram. No meio do curral, onde não tinha nada segundos atrás, estava um bezerro. Mas não era um bezerro normal. O bicho era branco, branco demais, brilhava quase que nem uma luz própria. Os olhos eram vermelho, vermelho vivo, que nem brasa. E o bezerro estava parado, completamente imóvel, olhando direto para casa. Juca quis correr, mas as pernas não obedeciam. Seu Zé tentou atirar, mas o dedo não conseguia apertar o gatilho. Era como se uma força invisível tivesse tomado conta dos dois, deixando eles paralisados, só conseguindo olhar para aquela criatura impossível. O bezerro começou a andar em direção da casa. Os passos eram lentos, mas tinha algo errado no jeito que ele se movia. As patas não tocavam direito no chão. Era como se o bicho estivesse flutuando. E aquele choro continuava, cada vez mais alto, mais desesperado, mais humano. Quando o bezerro chegou mais perto, os dois puderam ver melhor. A pele do bicho era branca, mas não era uma brancura natural. Era pálida, doentia, e em alguns lugares dava para ver que tinha marca escura, como se fosse sangue velho. O focinho estava meio torto, a boca aberta num jeito que nenhum animal faz, mostrando dente que parecia mais afiado do que deveria. Foi quando o bezerro parou de chorar. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. A criatura ficou ali, parada, encarando os dois homens. E então ela abriu a boca e começou a falar. Não era um som claro, era meio abafado, distorcido, como se viesse de debaixo d'água, mas dava para entender. Essa terra é amaldiçoada, a coisa disse. Sangue foi derramado aqui, sangue inocente, e enquanto não for pago, não vai ter paz. Seu Zé tentou gritar, tentou se mexer, mas continuava paralisado. Juca estava branco, tremendo inteiro, suor escorrendo pela testa. O bezerro, ou o que quer que fosse aquilo, começou a se transformar. O corpo foi ficando translúcido, começou a desaparecer aos poucos, virando tipo uma fumaça branca. Mas antes de sumirem completamente, os olhos vermelhos ficaram gravados na escuridão por mais alguns segundos, brilhando com uma intensidade terrível. Quando o bezerro sumiu de vez, os dois homens caíram de joelho, recuperando o controle do corpo. Seu Zé estava sem fala, Juca estava chorando. Eles ficaram ali, na varanda, até o sol nascer, sem coragem de se mexer, sem coragem de falar nada. No dia seguinte, seu Zé foi atrás dos mais velhos da região. Procurou Dona Maria, uma senhora que morava há mais de 70 anos naquelas bandas e conhecia todas as histórias do lugar. Quando ele contou o que tinha visto, ela balançou a cabeça, triste. Eu avisei quando você comprou essas terras, ela disse. Eu avisei que tinha problema. Aquele fazendeiro velho, o cruel, ele não morreu só de susto. Ele morreu porque o espírito do bezerro que o peão sacrificou veio cobrar a dívida. E dizem que a praga não foi só no fazendeiro, foi na terra também. A terra bebeu sangue inocente e agora ela cobra. Seu Zé perguntou o que ele podia fazer. Dona Maria disse que tinha que limpar a terra, fazer uma reza forte, trazer um benzedor ou um pai de santo que entendesse dessas coisas.
Mas disse também que não era garantido que ia funcionar, porque tem certas maldição que é forte demais, que enraiza na terra e não sai nunca. Dona Maria contou mais detalhes que seu Zé não conhecia. Disse que o peão que tinha feito a macumba era um homem chamado Benedito, um trabalhador que tinha chegado na fazenda vindo de longe, lá do Nordeste. Benedito era quieto, trabalhava direito, nunca dava problema. Mas o fazendeiro cruel tinha uma maldade especial com ele. Não se sabe bem o motivo. Batia mais nele, humilhava mais, fazia ele trabalhar mais que os outros. Um dia, o fazendeiro mandou Benedito matar um bezerro novo para fazer churrasco numa festa. O bicho era lindo, branquinho, com olho manso. Benedito ficou com pena, mas não podia desobedecer. Quando ele foi matar o bezerro, o bicho olhou para ele de um jeito que partiu o coração do peão. E foi naquele momento que Benedito decidiu que não ia aguentar mais. Na mesma noite da festa, enquanto o fazendeiro e os convidados comiam a carne do bezerro e bebiam até cair, Benedito saiu escondido para o meio do mato. Levou consigo uns objetos que tinha guardado desde que saiu do Nordeste, coisa de mandinga que a mãe dele tinha dado. Fez um círculo no chão, acendeu vela preta e começou a rezar a oração invertida, coisa que aprendeu com um feiticeiro lá da terra dele. Ele chamou o espírito do bezerro morto, pediu perdão pelo que tinha feito e ofereceu um pacto. Disse que o bezerro podia usar a alma dele, a vida dele, tudo o que ele tinha para se vingar do fazendeiro cruel. E o espírito do bezerro aceitou. Naquela mesma noite, Benedito caiu morto no meio do mato, com um sorriso no rosto, como se tivesse finalmente encontrado paz. Foi daí que começou os problemas na fazenda do fazendeiro cruel. Primeiro foi ele que morreu, do jeito que já contei. Depois, os bichos começaram a ficar doentes, as colheitas começaram a fracassar, os outros peão começaram a ver coisa estranha. A família do fazendeiro tentou continuar tocando a propriedade, mas em menos de um ano, 3 pessoas da família tinham morrido também, tudo de forma misteriosa. Foi quando a família decidiu vender tudo e ir embora. Mas antes de vender, chamaram um padre para benzer a terra. O padre veio, fez a cerimônia, mas quando terminou, disse para a família que a maldição era muito forte, que ele tinha conseguido diminuir um pouco, mas não tirar completamente. Disse que aquela terra sempre ia ser marcada pelo que aconteceu. Durante muitos anos, a fazenda ficou abandonada. A natureza foi tomando conta, o mato cresceu, as construções foram caindo aos poucos. Mas sempre, em noite de lua cheia, os vizinhos mais próximos ouviam o choro do bezerro. Alguns mais corajosos tentaram entrar na propriedade para investigar, mas voltavam correndo, falando de luzes estranhas, de vulto branco, de sensação horrível de estar sendo observado. Até que seu Zé apareceu. Ele era de outra região, não conhecia a história direito e quando viu o preço baixo daquela terra boa, não pensou 2 vezes. Comprou tudo, trouxe peão de confiança, reconstruiu a sede, montou curral novo, trouxe gado. Achava que as histórias era tudo invenção, coisa de gente supersticiosa. Seu Zé chamou um benzedor conhecido da região, seu Joaquim, um velho que tinha fama de ser bom nas orações. Seu Joaquim foi até a fazenda, andou pelo terreno inteiro, jogou água benta, fez oração, acendeu vela, defumou os cantos. Disse que a coisa era seria, que tinha realmente uma energia pesada ali, mas que ele ia fazer o possível para limpar. Durante uma semana, seu Joaquim ficou na fazenda repetindo os ritual todo dia. Os peão evitavam sair de noite e o barulho do bezerro não apareceu nesse período. Parecia que estava funcionando. No último dia, seu Joaquim fez uma cerimônia grande, chamou os peão e seu Zé para participar e todos oraram junto, pedindo paz para a terra e para as almas que estavam presas ali. Quando seu Joaquim foi embora, deixou uns patuá nos cantos da propriedade e disse para seu Zé nunca deixar aquilo sair de lá. Disse também para tratar a terra com respeito, para nunca derramar sangue sem necessidade, para cuidar bem dos animais e dos trabalhadores. Seu Zé prometeu que ia fazer tudo certinho. Por 2 meses não aconteceu nada.
A fazenda voltou ao normal. Os bichos ficaram calmos. Os peão voltaram a trabalhar tranquilo. Seu Zé estava até começando a acreditar que o problema tinha sido resolvido. Mas numa noite, bem no começo do 3º mês, o barulho voltou. Dessa vez foi pior. Não era só o choro do bezerro. Tinha vários barulhos junto. Parecia uma boiada inteira berrando, misturado com grito de gente, com risada macabra, com um som grave que fazia as paredes da casa tremer. Todos os peão acordaram assustados e, quando olharam pela janela, viram algo que fez o sangue gelar nas veias. No meio do pasto tinha dezena de bezerro branco. Todos com aqueles olhos vermelhos, todos parados, olhando para casa. E no meio deles, uma figura humana. Era um homem, ou tinha sido um homem um dia. Estava vestido com roupa antiga, rasgada e suja de terra. O rosto era cadavérico, a pele esticada sobre os ossos. E os olhos eram vazios, 2 buracos negros no lugar onde deveria ter as íris. A figura levantou o braço, apontou para casa, e todos os bezerros começaram a correr em direção da sede. A terra tremeu com o peso da boiada fantasma, e os peão gritaram de desespero. Seu Zé mandou todo mundo se trancar dentro da casa, fechou todas as portas e janela, e rezou como nunca tinha rezado na vida. Os bezerros chegaram até a varanda, mas não entraram. Ficaram ali, circulando a casa, berrando, chorando, fazendo aquele barulho horrível que perfurava os ouvidos e a alma. A figura humana ficou parada na frente da porta principal, olhando através da madeira, como se pudesse ver todo mundo lá dentro. Isso durou a noite inteira. Ninguém conseguiu dormir, ninguém conseguiu fazer nada além de rezar e esperar o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz apareceram no horizonte, os bezerros começaram a desaparecer, virando fumaça. A figura humana foi a última a sumirem, mas antes de ir embora, falou de novo, e dessa vez todos ouviram: "Vão embora dessa terra. Ela não é de vocês, nunca foi e nunca vai ser." Quando o sol nasceu completamente, não tinha mais nada. Mas a fazenda estava destruída. As cercas tinham sido derrubadas, as portas do curral estavam arrancadas e os bichos de verdade estavam mortos. Todas as vacas, todos os boi, todos os bezerros, mais de 100 cabeças de gado, mortas sem explicação, sem ferimento, só caída no chão como se tivessem desligado de repente. Um dos peão, o Toninho, ficou louco depois daquela noite. Ele tinha olhado direto nos olhos da figura humana. E depois disso, nunca mais foi o mesmo. Passava o dia inteiro sentado, olhando para o nada, murmurando coisa que ninguém entendia. A família dele veio buscar, levou para a cidade, colocou num lugar onde cuidavam de gente com problema da cabeça. Mas dizem que até hoje, quando tem lua cheia, ele fica agitado, grita que os bezerros estão vindo, que precisa correr. Seu Zé não aguentou. Juntou os peão que ainda estavam vivo e sano, pagou todo mundo direitinho e abandonou a fazenda. Vendeu a terra por quase nada para um comprador que não conhecia a história. Pegou o pouco que sobrou e foi embora para a cidade. Dizem que ele nunca mais quis falar sobre o que aconteceu e que desenvolveu um medo de fazenda que durou até o fim da vida. A fazenda ficou abandonada de novo. O novo dono tentou recomeçar a criação, mas não conseguiu manter nenhum peão trabalhando lá. Todo mundo que tentava ficar ouvia os barulhos, via as coisas e ia embora correndo. Os bichos que eram colocados lá morriam sem explicação. Plantação não crescia, nada prosperava. Teve um episódio que assustou todo mundo na região. Um rapaz jovem, filho do novo dono, teimoso que nem ele sozinho, resolveu que ia provar que não tinha nada de errado com aquela terra. Disse que era tudo superstição, que ele ia passar uma semana inteira na fazenda, sozinho, para mostrar que não tinha nada demais. O pai tentou impedir, mas o rapaz não deu ouvido. Arrumou mantimento para uma semana, levou espingarda, levou cachorro para fazer companhia e foi. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. Ele ligava todo dia para o pai, dizendo que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, que era tudo besteira mesmo. No 3º dia, a ligação dele veio diferente.
A voz estava trêmula. Ele disse que tinha ouvido barulho estranho durante a noite, que o cachorro tinha ficado inquieto, rosnando para a porta. Mas disse que devia ser só bicho do mato, que ia continuar ali. O pai ficou preocupado, mas o filho pediu para não mandar ninguém buscar ele, que ia ficar até o fim da semana, como tinha prometido. No quarto dia, ele não ligou. O pai tentou ligar para ele, mas o telefone só dava ocupado. Ficou a noite inteira tentando, nada. No quinto dia de manhã, preocupado de verdade, o pai juntou uns home e foi até a fazenda. Encontraram o rapaz sentado na varanda da casa, abraçado com a espingarda, os olhos arregalados, olhando para o pasto. Ele estava vivo, mas parecia que não estava ali. Não respondia quando chamavam, não se mexia, só ficava olhando fixo para o mesmo lugar. O cachorro tinha sumido, nunca foi encontrado. Levaram o rapaz para o hospital. Os médicos disseram que ele estava em choque, mas não conseguiam entender o que tinha causado aquilo. Não tinha marca no corpo, não tinha sinal de que tinha apanhado ou sido atacado por bicho. Mas o rapaz não voltava ao normal. Ficou internado por meses, sem reagir direito, sem falar. Até que um dia, de repente, ele começou a falar. Mas o que ele disse fez todo mundo que estava ouvindo sentir um calafrio. Ele contou que na terceira noite tinha acordado com o cachorro rosnando. Olhou pela janela e viu os bezerros brancos, dezena deles, no pasto. Achou que estava sonhando, esfregou os olhos, mas eles continuavam lá. Pegou a espingarda e saiu para investigar, mesmo com medo. Quando chegou perto, viu que os bezerros estavam em círculo, e no meio do círculo tinha a figura humana, o homem de roupa rasgada e suja. A figura olhou para ele, e naquele momento o rapaz sentiu como se tivesse caído num poço fundo, numa escuridão total. Ele disse que ficou preso naquela escuridão por tempo que pareceu eterno. Via cenas horríveis, ouvia grito, sentia dor que não era dele. Via o fazendeiro cruel batendo nos peão, via Benedito sofrendo, via o bezerro branco sendo morto. Sentia tudo aquilo como se fosse com ele, como se ele tivesse vivido toda aquela história. Quando finalmente conseguiu sair daquela visão, estava amanhecendo e ele estava sentado na varanda, sem lembrar como tinha chegado lá. O cachorro tinha sumido e ele não conseguia se mexer. Não conseguia fazer nada além de ficar ali, revivendo aquelas imagens na cabeça. Depois que contou isso, o rapaz melhorou um pouco, mas nunca mais foi o mesmo. Até hoje ele tem pesadelo. Acorda gritando no meio da noite, suando frio. E ele jura, para quem quiser ouvir, que a fazenda é realmente amaldiçoada, que tem algo ali que não é desse mundo, e que ninguém deveria chegar perto daquele lugar. Hoje em dia, a terra continua lá, vazia, tomada pelo mato. Os mais velhos da região contam a história para os mais novos. Avisam para ninguém chegar perto daquele lugar, principalmente quando tem lua cheia. Dizem que ainda dá para ouvir o choro do bezerro ecoando pelo cerrado, que ainda dá para ver as luzes brancas no meio da noite, que a terra continua pedindo o pagamento de uma dívida que ninguém sabe como pagar. Tem gente que diz que a culpa foi do fazendeiro cruel, que maltratava os outros e criou o ódio que virou maldição. Tem gente que diz que a culpa foi do peão que fez a macumba, que mexeu com coisa que não devia. Tem gente que diz que a terra mesmo tem memória, que ela guarda a dor e o sofrimento que foi plantado ali e devolve quando menos se espera. O que se sabe é que ninguém mais conseguiu viver naquelas terras. A fazenda virou lenda, virou história de terror que os pais contam para os filhos quando quer assustar, virou aviso para os que pensam em desrespeitar a natureza e os outros. E até hoje, quando a lua cheia ilumina o cerrado de Goiás, tem quem jure que consegue ouvir, bem de longe, o choro do bezerro da meia-noite, pedindo uma paz que talvez nunca vai chegar. Juca, o peão corajoso, nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Mudou para a cidade também, mas carrega até hoje o trauma do que viu. Não consegue mais comer carne, não consegue mais passar perto de fazenda. E quando alguém pergunta o motivo,
ele só balança a cabeça e muda de assunto. Nos dias de lua cheia, ele se tranca em casa, fecha todas as cortinas e fica rezando baixinho até o sol nascer de novo. Juca tentou recomeçar a vida na cidade, arrumou um emprego numa oficina, casou com uma moça boa, teve 2 filhos. Mas o passado não deixava ele em paz. Toda vez que ouvia um barulho parecido com um mugido, ele ficava pálido, as mãos tremiam. A esposa dele não entendia direito, porque Juca nunca contava a história completa. Só dizia que tinha visto coisa ruim na fazenda e que não queria lembrar. Uma vez, num churrasco de família, alguém serviu carne e Juca simplesmente desmaiou. Quando acordou, estava suando frio, murmurando sobre bezerro branco e olho vermelho. Foi quando a esposa dele exigiu que ele contasse tudo. Juca sentou com ela numa noite e contou cada detalhe do que tinha vivido na fazenda. A esposa ficou assustada, mas acreditou nele, porque conhecia o marido e sabia que ele não era de inventar história. Desde então, ela ajudava ele nos dias difíceis, nos dias de lua cheia, quando o medo voltava com tudo. Os filhos cresceram ouvindo a história do pai e aprenderam desde cedo a respeitar as forças que não se entende. Seu Zé morreu alguns anos depois, já velho e cansado. No leito de morte, chamou os filhos e contou a história completa, coisa que nunca tinha feito antes. Disse que se arrependia de não ter ouvido os avisos, de não ter respeitado a terra e as histórias dos antigos. Disse que tinha aprendido da pior forma que existe coisa nesse mundo que a gente não entende e que é melhor respeitar do que desafiar. Ele contou também que durante os anos depois que deixou a fazenda, teve pesadelo constante. Sonhava com os bezerros brancos, com a figura humana, com aqueles olhos vermelhos queimando na escuridão, e tinha noite que acordava ouvindo o choro, mesmo morando longe, mesmo estando na cidade. Era como se a maldição tivesse grudado nele, como se ele carregasse um pedaço daquela terra amaldiçoada para sempre. Os filhos de seu Zé nunca se interessaram por fazenda. Todos viraram gente da cidade, estudaram, seguiram profissão diferente. Mas nenhum deles esqueceu a história que o pai contou naquele dia. E todos eles, até hoje, evitam passar perto daquela região do Cerrado, mesmo durante o dia, mesmo sem lua cheia. Um dos filhos, o Paulinho, virou professor de história. Ele ficou fascinado pela história da fazenda. Não pelo lado assustador, mas pelo lado histórico. Quis entender melhor o que tinha acontecido. Procurou documento antigo, conversou com os mais velhos da região, tentou montar um quadro completo dos eventos. Foi assim que Paulinho descobriu mais detalhes sobre Benedito, o peão que tinha feito a macumba. Descobriu que ele tinha vindo da Bahia, fugindo de uma seca terrível que tinha matado a família inteira dele. Benedito era o único sobrevivente e carregava uma tristeza profunda, uma dor que ninguém conseguia entender direito. Quando chegou na fazenda do fazendeiro cruel, Benedito estava procurando apenas um lugar para trabalhar e recomeçar. Mas encontrou um inferno. O fazendeiro via nele um homem quebrado, fácil de dominar, e por isso abusava mais ainda. Benedito aguentou por meses, talvez por ano, até que não conseguiu mais. Paulinho descobriu também que Benedito tinha deixado uma carta, escondida numa árvore velha, perto de onde ele tinha feito o ritual. A carta foi encontrada ano depois, já meio apagada pelo tempo, mas ainda dava para ler parte do que estava escrito. Benedito pedia perdão pelo que ia fazer, mas dizia que não tinha mais força para viver. Dizia que a única coisa que ainda o prendia era a vontade de ver justiça feita, de ver o fazendeiro cruel pagar pelo sofrimento que causava. A carta terminava com uma frase que deixou Paulinho arrepiado. Que minha alma e a alma desse bezerro inocente assombre essa terra, até que todo o sangue derramado seja lavado. Que ninguém tenha paz aqui enquanto a injustiça não for reparada. Paulinho mostrou a carta para os irmãos, para os tios
para todo mundo da família. E todos concordaram que aquela história era mais triste do que assustadora, que Benedito tinha sido vítima, que o verdadeiro monstro tinha sido o fazendeiro cruel e que a maldição era fruto de uma dor tão grande que tinha rompido a barreira entre os mundos. Alguns disseram que talvez a única forma de quebrar a maldição fosse fazer justiça de alguma forma. Reconhecer o sofrimento de Benedito, honrar a memória dele. Paulinho até tentou organizar algo assim. Quis colocar uma placa na região, quis contar a história verdadeira, mas as autoridades não deixaram. Disseram que ia atrair turista de curiosidade e poderia causar problema. A terra continua lá, esperando. O cerrado cresceu por cima da fazenda antiga, escondeu as ruínas, cobriu as marcas, mas quem conhece o lugar sabe onde é, sabe que tem uma mancha no meio do verde, onde as plantas crescem diferente, onde os bichos não fazem toca, onde os pássaros não cantam. É um pedaço de terra morta no meio do cerrado vivo, um lugar onde o tempo parece ter parado naquela noite terrível. E a lenda continua crescendo. Cada pessoa que conta a história adiciona um detalhe novo, uma coisa que ouviu de alguém, uma versão diferente do que aconteceu. Mas o centro da história é sempre o mesmo. A fazenda amaldiçoada, o bezerro da meia-noite e a praga que não foi quebrada. Tem quem diga que a única forma de quebrar a maldição seria descobrir onde foi enterrado o bezerro original, aquele que o peão sacrificou para fazer a macumba. Dizem que seria preciso desenterrar o bicho, fazer uma cerimônia de descanso, pedir perdão para a terra. Mas ninguém sabe onde foi o lugar exato e ninguém tem coragem de procurar. Outros dizem que a maldição vai durar para sempre, que tem coisa que uma vez feita não pode mais ser desfeita. Dizem que a terra vai ficar assim até o fim dos tempos, um aviso permanente do que acontece quando a gente desrespeita as forças que não entende. O que importa é que a história continuou viva. Continuou sendo contada de geração em geração, continuou assustando as crianças e fazendo os adultos pensar 2 vezes antes de comprar terra barata sem perguntar o porquê do preço. A fazenda amaldiçoada virou parte da cultura local, virou uma das histórias de terror mais famosas do Cerrado. E quem passa por aquela região, principalmente de noite, sente um calafrio, sente que tem algo errado, que tem uma presença observando, esperando. Os motoristas que pegam a estrada que passa perto da fazenda velha contam que às vezes o carro falha sem motivo quando está passando ali, que o rádio começa a chiar, que a temperatura cai de repente mesmo no calor do cerrado. Tem histórias mais recentes também. Um grupo de jovens, querendo provar que era corajoso, resolveu acampar na fazenda abandonada numa noite de lua cheia. Levaram barraca, levaram bebida, levaram coragem emprestada pela juventude. Mas não duraram nem 2 horas. Saíram correndo, deixando tudo para trás, e quando chegaram na cidade, estavam branco que nem papel, tremendo, sem conseguir falar direito. Levou dias até eles conseguirem contar o que tinha acontecido. Disseram que tinham visto os bezerros, dezenas deles, circulando o acampamento. Disseram que tinham ouvido voz chamando os nomes deles, vozes que conheciam, de parente morto, de amigo que tinha ido embora. Disseram que uma das barracas tinha pegado fogo sozinha, sem ninguém ter acendido nada. E disseram que tinham visto a figura do Home, o fazendeiro morto, parado no meio deles, olhando com aqueles olhos vazios. Um dos jovens, a Marina, ficou tão traumatizada que precisou fazer tratamento com psicólogo por meses. Ela dizia que tinha visto mais que os outros, que tinha tido uma visão clara do passado, como se tivesse viajado no tempo. Tinha visto Benedito fazendo o ritual, tinha visto o momento exato em que ele morreu, tinha sentido a dor dele, o desespero, a raiva. E ela disse uma coisa que deixou todo mundo pensativo, que na visão, Benedito não parecia mal. Parecia cansado, derrotado, alguém que tinha chegado no limite. E que o bezerro também não parecia vingativo.
Parecia apenas perdido, preso num ciclo que não conseguia quebrar. Depois disso, a polícia colocou uma placa na entrada da propriedade, proibindo a entrada. Não porque acreditassem na história, mas porque estava virando perigoso, com gente se machucando, com acidente acontecendo. Mas a placa não segurou ninguém. Sempre tem curioso, sempre tem descrente, sempre tem quem acha que vai ser diferente. E a fazenda continua lá, no meio do cerrado, guardando seu segredo e sua maldição. O bezerro da meia-noite continua chorando quando tem lua cheia, e a terra continua cobrando uma dívida que ninguém sabe como pagar. É uma história que mistura superstição com realidade, que mistura medo com respeito, que ensina que tem força nesse mundo que a gente não controla e não entende. Os mais velhos dizem que enquanto tiver gente que lembra da história, a maldição vai continuar ativa. Dizem que é uma forma da terra manter viva a memória do que aconteceu, para ninguém esquecer, para ninguém repetir os erros do passado. E talvez seja isso mesmo. Talvez a fazenda amaldiçoada seja mais que uma história de terror. Talvez seja um aviso, um lembrete de que a gente precisa tratar a terra, os bichos e as pessoas com respeito, porque tudo tem consequência e algumas consequências duram para sempre. Tem quem diga que um dia a maldição vai acabar, que quando a última pessoa que se lembra da história morrer, o bezerro finalmente vai encontrar paz. Mas outros dizem que não, que enquanto aquela terra existir, a memória vai persistir, gravada no próprio solo, nas próprias árvores, no ar que se respira ali. E assim a história continua, passando de boca em boca, de geração em geração, mantendo viva a memória de Benedito, do bezerro branco e da fazenda onde a injustiça se transformou em algo que transcendeu a morte e o tempo. Um conto de terror, sim, mas também um conto de advertência, de respeito e da força terrível que nasce quando a dor humana é grande demais para ser contida apenas nesse mundo. Lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena cercada de montanha e mata fechada, tinha um sítio que ninguém queria comprar. O lugar era bonito, tinha água corrente, terra boa para plantar, pasto verdinho. Mas o povo da região sabia que ali não era lugar de gente viva. Era lugar onde os mortos ainda andavam, onde o passado não descansava. A propriedade tinha um poço velho, construído há mais de 100 anos, feito de pedra, fundo que só. A água era gelada, cristalina, a melhor da região. Mas ninguém bebia daquela água, ninguém chegava perto daquele poço, porque diziam que lá no fundo não morava só água. Morava também uma alma penada, uma mulher que tinha morrido de um jeito terrível e que não conseguia encontrar sossego. A história começou muito tempo atrás, quando o sítio pertencia a uma família rica da região. O dono era o Coronel Augusto, um homem poderoso, dono de terra, de gado, de gente. Ele era casado com Dona Clarice, uma mulher linda, educada, que tinha vindo da capital. O casamento tinha sido arranjado, como era costume naquela época. Dona Clarice não amava o coronel, mas tinha que obedecer à família. O coronel era ciumento, possessivo, controlava cada passo da esposa. Não deixava ela sair sozinha, não deixava ela conversar com outro homem. Mantinha ela praticamente presa naquela casa grande. Dona Clarice foi definhando aos poucos, perdendo a alegria, a vontade de viver. Até que chegou no sítio um trabalhador novo, um rapaz chamado Miguel. Miguel era diferente dos outros peão. Era jovem, bonito, sabia ler e escrever, tocava viola. Tinha vindo de longe procurando trabalho e o coronel contratou ele para cuidar dos cavalos. Miguel era respeitoso, trabalhava direito, não dava motivo para reclamação. Mas aconteceu o inevitável. Dona Clarice e Miguel se apaixonaram. No começo, era só olhares de longe, sorrisos tímidos quando cruzavam no terreiro. Mas aos poucos, começaram a conversar escondido.
encontrar em lugar onde ninguém via. Dona Clarice voltou a sorrir, voltou a ter cor no rosto. E o coronel percebeu. O coronel tinha olho em tudo que acontecia na propriedade dele. Nada escapava, nenhum olhar, nenhum gesto. Ele tinha empregado de confiança que vigiava e contava tudo para ele. Foi assim que ele ficou sabendo dos encontros escondidos. A raiva dele foi crescendo dia após dia, uma raiva fria, calculada, perigosa. Um dia, o coronel seguiu a esposa e viu ela encontrando com Miguel perto do poço. Os dois estavam só conversando. Nem tinha acontecido nada demais, mas para o coronel aquilo era traição. Ele não disse nada naquele momento, só observou, esperou. E quando a noite caiu, colocou o plano dele em ação. O coronel chamou Miguel, disse que precisava dele para um serviço urgente. Levou o rapaz até o poço, dizendo que tinha caído uma ferramenta lá no fundo e que precisava recuperar. Miguel, sem desconfiar de nada, começou a descer pelo poço usando uma corda. E quando ele estava lá embaixo, o coronel cortou a corda e começou a jogar a pedra pesada em cima. Miguel gritou, pediu socorro, implorou, mas o coronel não parou. Jogou pedra até não ouvir mais nada. Depois, jogou terra, entulho, selou o fundo do poço. E quando terminou, estava suando, com as mãos sujas de sangue, onde a corda tinha cortado, mas com um sorriso satisfeito no rosto. O coronel voltou para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Lavou as mãos, trocou de roupa, jantou normalmente. Dona Clarice percebeu algo diferente nele. Um brilho estranho nos olhos, uma satisfação perturbadora. Mas ela não imaginava o que tinha acontecido. Dona Clarice percebeu que Miguel tinha sumido. Perguntou para os outros peão. Ninguém sabia. Perguntou para o marido. Ele disse que o rapaz tinha ido embora sem avisar, que devia ter arranjado serviço melhor em outro lugar. Mas Dona Clarice conhecia Miguel. Sabia que ele não ia embora assim, sem se despedir. Ela começou a desconfiar. Começou a observar o marido, viu ele olhando para o poço com aquele jeito estranho, viu as marcas nas mãos dele. E numa noite, quando o coronel estava bebendo e cochilando na rede, ela ouviu ele resmungar dormindo. Fundo do poço, ninguém vai achar, tá bem enterrado. O coração de Dona Clarice quase parou. Ela entendeu o que tinha acontecido. O marido tinha matado Miguel e jogado o corpo no poço. A dor que ela sentiu foi tão grande que parecia que o peito ia abrir. Mas junto com a dor veio a raiva, uma raiva fria, calculada. Dona Clarice passou dias sem comer direito, sem dormir. Os olhos dela ficaram fundo, a pele pálida. Os empregados comentavam entre si que a patroa não estava bem, que parecia doente. Mas ela não estava doente do corpo. Estava doente da alma, consumida pela dor e pelo desejo de vingança. Ela começou a visitar o poço toda noite quando todos dormiam. Ficava ali, sentada na beira, chorando baixinho, conversando com Miguel como se ele pudesse ouvir. Pedia perdão por não ter protegido ele, prometia que o marido ia pagar pelo que fez. E aos poucos foi bolando um plano. Dona Clarice esperou alguns dias, planejando. Fingiu que estava tudo normal, continuou fazendo as tarefas da casa, continuou sendo a esposa obediente. Até que numa noite ela preparou a comida do marido e colocou veneno. Não foi suficiente para matar na hora, mas suficiente para deixar ele doente, fraco, confuso. Quando o coronel começou a passar mal, Dona Clarice disse para os empregados que era uma febre, que ela mesma ia cuidar dele. Mandou todo mundo embora, ficou sozinha com o marido na casa grande. E naquela noite, quando o coronel estava deitado, gemendo de dor, ela se aproximou e contou tudo o que sabia. Eu sei o que você fez com Miguel, ela disse, a voz tremendo de raiva. Eu sei que você matou ele e jogou no poço, e agora você vai pagar. O coronel tentou reagir, mas estava fraco demais. Dona Clarice, com uma força que ela não sabia que tinha, arrastou o marido até o poço. Ele era pesado, mas o ódio dava força para ela.
Quando chegaram na beira, ela olhou para ele e disse: "Você vai ficar lá embaixo com ele. Vão apodrecer junto." E empurrou o coronel para dentro do poço. O homem ainda estava vivo. Gritou enquanto caía, o grito ecoou pelas montanhas. Dona Clarice ficou ali, olhando para baixo, ouvindo o coronel implorar lá do fundo, chorando, gritando. Mas ela não tinha pena. Ficou ali até os gritos pararem. Lá do fundo, o coronel gritava por socorro, mas sua voz ia ficando mais fraca. Ele tinha caído em cima dos ossos de Miguel, e no escuro total do poço podia sentir os pedaços de esqueleto embaixo dele. O terror que ele sentiu naqueles últimos momentos foi indescritível. Morreu sozinho no escuro, em cima do homem que ele mesmo tinha assassinado. Depois, ela começou a jogar pedra, assim como o marido tinha feito com Miguel. Jogou até o poço ficar quase cheio, até não dar mais para escutar nada. E quando terminou, estava amanhecendo. Dona Clarice voltou para casa, lavou as mãos, trocou de roupa e se enforcou numa viga da sala. Mas antes de morrer, Dona Clarice escreveu uma carta. Uma carta confessando tudo, contando o que o marido tinha feito com Miguel, o que ela tinha feito com o marido. Ela deixou a carta em cima da mesa da sala, bem visível. Queria que todos soubessem a verdade. Queria que a história não ficasse enterrada junto com os corpos no poço. Os empregados encontraram ela de manhã, balançando no ar, o rosto roxo, os olhos abertos. Ficaram desesperados. Chamaram as autoridades. Procuraram o coronel por todo lugar, mas não o encontraram. Acharam que ele tinha ido embora, abandonado a esposa, e que ela, desesperada, tinha tirado a própria vida. A carta estava ali, na mesa, mas o empregado que chegou primeiro não sabia ler. Ele pegou a carta e guardou, achando que era importante, mas não sabendo o que tinha escrito nela. Levou para a autoridade, mas naquela confusão toda, a carta se perdeu. Foi parar em algum arquivo empoeirado, esquecida, e a verdade ficou enterrada. O sítio ficou abandonado. A família do coronel não quis saber da propriedade, deixaram tudo para trás. E foi aí que começaram as aparições. Nos primeiros meses, era só barulho. Grito que vinha de dentro do poço, gemido, choro. Os vizinhos mais próximos escutavam, principalmente de noite. Alguns, corajosos, foram investigar, mas quando chegavam perto do poço, sentiam um frio que não era normal, uma presença pesada, e saíam correndo. Um desses corajosos foi o seu Tobias, um velho que morava na propriedade vizinha. Ele não acreditava em assombração, dizia que era tudo invenção de gente medrosa. Numa noite de lua cheia, pegou a lamparina e foi até o sítio abandonado, decidido a provar que não tinha nada de errado ali. Quando chegou perto do poço, seu Tobias sentiu o ar ficar pesado. A lamparina começou a tremeluzir, a chama ficou azulada. Ele parou, indeciso, mas o orgulho não deixou ele voltar. Chegou mais perto, debruçou sobre a beira do poço, tentando enxergar lá dentro. Foi quando ele viu. Uma luz pálida começou a brilhar lá do fundo, subindo devagar. E com a luz veio uma figura. Era uma mulher, subindo do poço como se estivesse flutuando. O cabelo comprido e molhado cobria parte do rosto. A roupa branca estava encharcada, pingando água que não era água. Era algo escuro, viscoso. Seu Tobias quis correr, mas as pernas não obedeciam. A mulher continuou subindo até ficar na altura dele, flutuando no ar. Quando ela levantou o rosto, seu Tobias viu e nunca mais esqueceu. O rosto estava inchado, roxo, desfigurado. A marca da corda no pescoço era profunda, negra. E os olhos eram completamente brancos, sem vida, mas ao mesmo tempo cheio de uma tristeza e uma raiva que gelava a alma. A mulher abriu a boca e de dentro saiu uma voz que não parecia humana. Procele, quero ele. Onde ele está? Seu Tobias finalmente conseguiu se mexer. Correu que nem nunca tinha corrido na vida, deixando a lamparina para trás. Quando chegou em casa, estava tremendo, suando frio, e não conseguia falar direito.
Levou dias até ele contar o que tinha visto, e quando contou, ninguém mais teve coragem de chegar perto daquele sítio. Depois, começaram a ver ela com mais frequência. Uma mulher de branco, com o cabelo comprido e molhado, parada na beira do poço. Ela ficava ali, olhando para baixo, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando alguém chegava perto, ela virava devagar, e o rosto dela era horrível. Estava inchado, roxo, com a marca da corda no pescoço, e os olhos eram completamente branco, sem íris, sem pupila. O povo da região começou a chamar ela de a Mulher do Poço. Diziam que ela estava presa entre os dois mundos, que não conseguia descansar porque tinha cometido assassinato e suicídio, 2 pecados graves. E diziam que ela procurava companhia, que queria levar outras almas para ficar com ela naquele lugar amaldiçoado. Tem uma história que contam sobre um caçador que passou perto do sítio numa noite. Ele tinha se perdido na mata e viu a luz da casa. Pensou que tinha alguém morando. Quando chegou perto, percebeu que a casa estava em ruína, mas viu uma mulher na beira do poço. Achou que era alguém precisando de ajuda e foi até lá. A mulher estava de costa, e quando ele chamou, ela virou devagar. O caçador viu o rosto dela e gritou de horror. Tentou correr, mas a mulher estendeu o braço e ele sentiu uma força puxando ele em direção ao poço. Lutou com tudo que tinha, conseguiu se soltar e correr. Dizem que ele correu a noite inteira, sem parar, até chegar numa cidade vizinha. Nunca mais voltou para a região. Anos se passaram e a história foi se espalhando. O sítio continuava abandonado, a casa foi caindo aos poucos, mas o poço continuava lá, firme, guardando seu segredo. E a mulher continuava aparecendo, principalmente em noite de chuva, quando o som da água caindo disfarçava os gritos que vinham lá de dentro. As crianças da região cresciam ouvindo a história e aprendiam desde cedo a não chegar perto daquele lugar. Os pais usavam a história para assustar os filhos quando eles não obedeciam. Se não se comportar, a mulher do poço vem te buscar de noite. Até que um dia apareceu um homem da cidade querendo comprar o sítio. Era o Sr. Bento, um comerciante que tinha juntado dinheiro e queria investir em terra. Ele não era da região, não conhecia a história, e quando viu o preço baixo, achou que era negócio bom demais para deixar passar. O povo tentou avisar, mas Sr. Bento não quis ouvir. Disse que era tudo superstição, que ele não acreditava em alma penada nem em assombração. Comprou o sítio, levou a família, a esposa Dona Rosa e os 3 filhos, Pedrinho, Mariazinha e o bebê João. Dona Rosa ficou incomodada desde o primeiro momento que pisou naquele sítio. Ela era uma mulher sensível, sempre tinha sido. Sentia coisas que os outros não sentiam, percebia presença. E naquele lugar, a sensação era muito forte. Ela tentou conversar com o marido, mas ele não dava ouvido. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A família limpou a casa, arrumou a cerca, começou a plantar. Senhor Bento estava feliz, achando que tinha feito um bom negócio. Mas Dona Rosa estava incomodada. Ela sentia que tinha algo errado naquele lugar, uma energia ruim que deixava ela com o coração apertado. E tinha o poço. Senhor Bento quis limpar, quis usar a água, mas quando os peão começaram a tirar as pedras e a terra que entulhava o fundo, sentiram um cheiro horrível subindo. Era um cheiro de podridão, de morte, tão forte que fizeram todos vomitar. Senhor Bento mandou pararem. Disse que ia deixar o poço fechado mesmo, que ia buscar água de outro lugar. Mas já era tarde. Algo tinha sido despertado. Naquela mesma noite, Pedrinho, o filho mais velho, acordou com sede. Saiu do quarto sem fazer barulho. Foi até a cozinha buscar água. Quando voltava, passou pela janela que dava para o terreiro e viu ela. A mulher de branco estava parada na beira do poço, olhando para casa. O cabelo molhado brilhava sob a luz da lua e, mesmo de longe, Pedrinho podia ver que tinha algo muito errado com aquela figura.
Ela não se mexia como pessoa normal. Era como se flutuasse um pouco acima do chão. Pedrinho ficou paralisado. O copo de água caiu da mão dele e se espatifou no chão. O barulho acordou os pais, que vieram correndo. Encontraram o menino tremendo, apontando para a janela sem conseguir falar. Senhor Bento olhou para fora, mas não viu nada. Disse que o menino tinha tido pesadelo, mandou ele voltar para o quarto. Mas Dona Rosa viu o terror nos olhos do filho e acreditou. Ela sabia que tinha algo errado naquele sítio e agora tinha certeza. No dia seguinte, Dona Rosa foi até a cidade conversar com Dona Irene, uma senhora antiga que conhecia todas as histórias da região. Foi quando ela ouviu a história completa da mulher do poço, do coronel, de Miguel, de tudo que tinha acontecido. Dona Irene disse para ela sair daquele sítio o quanto antes, que não era lugar seguro, principalmente para criança. Dona Irene contou também sobre a carta que Dona Clarice tinha deixado, sobre como ela tinha se perdido nos arquivos. Se achasse aquela carta, Dona Irene disse, talvez a alma dela pudesse descansar, porque o que ela mais queria era que a verdade fosse conhecida. Mas a carta se perdeu e ela ficou presa, sem conseguir contar a história. Dona Rosa voltou decidida a convencer o marido a vender o sítio e ir embora. Mas Senhor Bento não quis nem ouvir. Tinha investido todo o dinheiro ali. Não podia simplesmente desistir por causa de história de assombração. Disse que Dona Rosa estava ficando paranoica, que estava deixando os filhos com medo à toa. Mas as coisas começaram a piorar. Toda noite, alguma coisa acontecia. Porta abrindo sozinha, barulho de passos no corredor, a sensação de alguém observando. E sempre, sempre, a figura da mulher de branco na beira do poço, olhando para casa. Os peão que Sr. Bento tinha contratado começaram a pedir demissão. Diziam que não conseguiam trabalhar em paz, que sentiam presença o tempo todo, que ouviam voz chamando eles pelo nome. Um deles jurou que tinha visto a mulher de branco andando pelo pasto no meio do dia, em plena luz do sol. Mariazinha, a filha do meio, começou a ter pesadelo terrível. Acordava gritando, dizendo que tinha uma mulher no quarto dela, uma mulher molhada que cheirava mal e ficava olhando para ela sem piscar. A menina descrevia a mulher em detalhes, o rosto roxo, a marca no pescoço, os olhos brancos. Dona Rosa começou a dormir no quarto da menina, mas mesmo assim os pesadelos continuavam. Uma noite, Dona Rosa acordou e viu ela. A mulher de branco estava parada no canto do quarto, olhando para Mariazinha dormindo. Dona Rosa quis gritar, mas a voz não saía. A mulher virou devagar para ela, e Dona Rosa viu o sofrimento naquele rosto desfigurado. Não era só raiva, era dor, uma dor profunda, desesperada. A mulher abriu a boca e Dona Rosa ouviu dentro da própria cabeça. Meus filhos, protege seus filhos. Não deixa ele machucar, não deixa. Depois disso, a mulher desapareceu, virando uma fumaça branca. Dona Rosa ficou tremendo o resto da noite, abraçada com a filha. Pela primeira vez, ela entendeu. A mulher não queria fazer mal. Ela estava presa ali, sofrendo, tentando avisar sobre alguma coisa. E o bebê João não parava de chorar. Chorava dia e noite, um choro desesperado, como se estivesse sentindo dor. O médico veio, examinou, disse que o bebê estava saudável, mas não conseguiu explicar o choro. Dona Rosa estava exausta, desesperada, implorando para o marido fazer alguma coisa. Foi quando o Sr. Bento, vendo a esposa e os filhos sofrendo, decidiu procurar ajuda. Foi atrás de um padre da cidade, contou o que estava acontecendo. O padre concordou em ir até o sítio, benzer a casa, fazer uma oração. Quando o padre chegou, já sentiu o peso da presença. Era algo forte, antigo, cheio de raiva e dor. Ele benzeu cada cômodo da casa, jogou água benta, rezou com fervor. Quando chegou perto do poço, sentiu uma força tentando empurrar ele. Quase caiu, mas segurou firme no crucifixo e continuou a oração. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Uma voz saiu do poço. Era uma voz feminina, distorcida,
cheia de agonia. Tira ele daqui, tira ele de cima de mim. Não aguento mais. Tanto peso, tanto sofrimento. O padre ficou pálido. Perguntou quem era ele, mas só ouviu gemido e choro em resposta. Ele entendeu então. No fundo daquele poço tinha corpo enterrado, alma presa, sofrimento que não tinha fim. Terminou a bênção tremendo, disse para a família que aquele caso era sério demais, que precisava de um exorcismo, talvez até de desenterrar o que estava no poço. Senhor Bento, finalmente assustado de verdade, chamou as autoridades. Contou sobre a voz, sobre o cheiro, sobre tudo. A polícia foi até o sítio, trouxe gente para investigar o poço, e quando começaram a escavar direito, encontraram. Primeiro acharam ossos humanos, 2 esqueletos completos, um em cima do outro, entrelaçados de um jeito macabro. Fizeram exame, confirmaram que era um homem e uma mulher, que tinham morrido há muito tempo. Pelos restos de roupa, pelas coisas que encontraram junto, identificaram como sendo o coronel Augusto e provavelmente o peão Miguel. Mas tinha algo mais. Entre os ossos, encontraram um pedaço de papel, milagrosamente preservado dentro de uma garrafa de vidro que tinha sido jogada no poço. Era parte da carta de Dona Clarice. O papel estava manchado, difícil de ler, mas dava para entender o suficiente. Ela confessava tudo, contava sobre o assassinato de Miguel pelo marido, sobre a vingança dela. A descoberta abalou a região inteira. Finalmente, depois de tantos anos, a verdade tinha vindo à tona. A história, que era só lenda, só assombração, tinha base real. Realmente tinha acontecido um crime horrível naquele lugar. E as almas estavam presas ali, esperando justiça. Mas não encontraram Dona Clarice. Ela tinha sido enterrada no cemitério, num funeral pequeno e triste. Mas mesmo assim, era o espírito dela que assombrava o poço, presa ali pela culpa e pelo ódio, mas também pelo amor. Ela não conseguia descansar, sabendo que Miguel estava lá, sozinho, esquecido. A polícia removeu os ossos, deu sepultura cristã para os 2 homens. O padre fez uma missa especial, pedindo descanso para as almas. Exumaram também os restos de Dona Clarice do cemitério e enterraram os 3 junto, num túmulo novo, com uma lápide que contava a história verdadeira. E depois disso, as aparições pararam. A mulher de branco não foi mais vista. Os barulhos cessaram. A paz voltou para o sítio. Dona Rosa sentiu a diferença imediatamente. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado do ar. Os filhos pararam de ter pesadelo, o bebê parou de chorar. A vida voltou ao normal. Senhor Bento e a família ficaram mais um tempo ali, agora tranquilo. O sítio prosperou, os bichos cresceram saudável, a plantação deu certo. Mas Dona Rosa nunca conseguiu esquecer completamente. Toda vez que passava perto do poço, mesmo sabendo que estava tudo resolvido, sentia um calafrio. E sentia também uma tristeza, pensando em Dona Clarice, em tudo que ela tinha sofrido. Pedrinho, o filho mais velho, cresceu e virou escritor. Escreveu um livro contando a história da mulher do poço, que virou famoso na região. Muita gente leu e ficou sabendo do que tinha acontecido naquele sítio, da tragédia do passado que tinha deixado marca tão profunda. O livro não era sensacionalista, não tratava a história como terror barato. Pedrinho escreveu com respeito, com compaixão, tentando entender a dor de cada pessoa envolvida. A história ensinou para as pessoas da região que o passado sempre cobra seu preço, que os crimes, mesmo os escondidos, sempre vêm à tona de alguma forma. E que os mortos não descansam enquanto não tiver justiça e verdade. Hoje, o sítio ainda existe. O poço foi lacrado de vez, coberto com concreto, e em cima dele plantaram uma árvore grande, um ipê amarelo que floresce lindo toda a primavera. É como se fosse uma forma de levar vida e beleza para um lugar que já viu tanta morte e sofrimento.
Às vezes, os netos de Sr. Bento que herdaram o sítio olham para aquela árvore e pensam na história. Pensam em Dona Clarice, presa pelo amor impossível e pela vingança. Pensam em Miguel, morto tão jovem por um crime que não cometeu. Pensam no coronel, consumido pelo ciúme e pela maldade. Os mais velhos da região ainda contam a história quando querem ensinar sobre as consequências do ódio e da possessão. Contam como o amor pode virar tragédia quando é sufocado, como o ciúme pode destruir tudo, como a vingança nunca traz paz, só mais sofrimento. E contam também sobre a importância de respeitar os mortos, de dar sepultura digna, de não deixar corpo esquecido em lugar escondido. Porque os mortos precisam de descanso tanto quanto os vivos. E enquanto não tiver esse descanso, não vai ter paz para ninguém. Dona Irene, a senhora antiga que sabia de todas as histórias, antes de morrer, disse uma coisa que ficou gravada na memória de muita gente. Os mortos não assombra por maldade, assombra porque está sofrendo, porque precisa de ajuda, porque quer que a verdade seja conhecida. Quando a gente entende isso, fica mais fácil lidar com eles. Não com medo, mas com respeito e compaixão. E talvez seja essa a verdadeira lição da história da mulher do poço, que por trás de cada assombração tem uma história humana, uma dor real, uma injustiça que precisa ser reparada. E que o nosso dever como vivos é ouvir, entender e, quando possível, ajudar essas almas a encontrarem finalmente o descanso que merecem. O poço já não existe mais, coberto que está pela árvore e pelo concreto, mas a história continua viva, passando de geração em geração, lembrando a todos que o amor não pode ser aprisionado, que a violência sempre gera mais violência e que no final é a verdade e a justiça que trazem paz, tanto para os vivos quanto para os mortos. Os filhos de Pedrinho, já adultos, às vezes levam os próprios filhos no sítio, mostram a árvore, contam a história de um jeito que as crianças possam entender. E sempre terminam dizendo: nunca aprisionem quem ama, nunca escondam a verdade. E sempre, sempre respeitem os que já se foram. Tem um detalhe da história que poucos sabem, mas que Pedrinho descobriu pesquisando para os livros dele. Dona Clarice tinha um diário, que foi encontrado entre as coisas dela depois que morreu. No diário, ela escrevia sobre o sofrimento dela, sobre como se sentia presa, sufocada. Mas escrevia também sobre Miguel, sobre como ele tinha trazido luz para a vida dela, sobre como pela primeira vez ela tinha sentido o que era ser amada de verdade. As últimas páginas do diário eram as mais tristes. Dona Clarice descrevia o desespero quando percebeu que Miguel tinha sumido, a certeza crescente de que o marido tinha feito algo terrível. E na última entrada, escrita na noite antes dela morrer, tinha apenas uma frase: se não posso viver com ele, vou morrer sabendo que fiz justiça. E depois, quem sabe, a gente se encontra onde o coronel não pode nos alcançar. Pedrinho incluiu trechos do diário no livro dele, e muita gente que leu chorou. Porque a história deixou de ser só um conto de terror e virou uma tragédia humana, real, tocante. Dona Clarice deixou de ser só a mulher do poço, o fantasma assustador, e virou uma pessoa real, com sentimento real, que sofreu e amou e no final fez escolhas desesperadas. O livro de Pedrinho vendeu muito e parte do dinheiro ele usou para reformar o túmulo dos três. Colocou uma lápide bonita, de mármore, com os nomes de Miguel, Dona Clarice e até do Coronel Augusto. E embaixo dos nomes, mandou gravar uma frase: aqui descansam 3 almas que a vida separou e a morte uniu, que finalmente encontrem a paz que não tiveram em vida. Alguns acharam estranho incluir o coronel naquela homenagem, afinal ele tinha sido o vilão da história. Mas Pedrinho explicou que todo mundo merece descanso, que mesmo quem fez coisa ruim era humano, tinha sua própria dor, suas próprias feridas. O coronel tinha sido consumido pelo ciúme e pela necessidade de controle. E no final, isso destruiu ele também.
E assim, a história da mulher do poço continua, não mais como um conto de terror que assusta, mas como um conto de advertência que ensina. Um lembrete de que as ações têm consequências que podem durar muito além da nossa vida e que o respeito, a verdade e a compaixão são sempre o melhor caminho. Hoje, quando o ipê amarelo floresce em cima do antigo poço, as pessoas da região vão até lá, levam flor, acendem vela. Não é mais um lugar de medo, é um lugar de memória, de reflexão. As crianças brincam em volta da árvore e os pais contam a história, não para assustar, mas para ensinar. E dizem que em noite de lua cheia, quando o vento sopra suave pelas montanhas de Minas, dá para ouvir um som doce vindo daquela árvore. Não é mais choro nem grito. É música de viola, tocada por mão invisível e uma voz de mulher cantando baixinho, finalmente em paz, finalmente livre. Lá para os lados do Paraná, numa região de fazenda grande e plantação que se perdia de vista, tinha uma propriedade que os trabalhadores chamavam de Terra do Espantalho. O lugar era produtivo, a colheita sempre dava certo, mas tinha um problema que ninguém conseguia resolver. Os peão não duravam mais que alguns meses trabalhando ali. Sempre iam embora apavorado, contando história que ninguém de fora acreditava. O dono da fazenda era seu Germano, um homem descendente de alemão, sério e trabalhador. Ele tinha herdado aquelas terras do pai, que tinha herdado do avô, uma propriedade que estava na família há 3 gerações. Seu Germano não entendia porque era tão difícil manter gente trabalhando ali. Pagava bem, tratava direito, dava casa e comida. Mas os peões sempre iam embora, e sempre com a mesma desculpa: o espantalho. No meio da plantação maior, a de milho, tinha um espantalho velho. Ninguém sabia quem tinha colocado ele ali, nem quando. Seu Germano não lembrava de ter visto aquele espantalho sendo feito, mas ele sempre estava lá, desde que ele era criança. O pai dele também não sabia a origem, dizia que já estava ali quando ele era novo. O espantalho era diferente dos outros. Não era feito de jeito simples, com um saco de estopa e roupa velha. Era bem feito, quase artístico. Tinha uma cabeça esculpida em madeira, com feições que pareciam humanas demais. Os olhos eram 2 botão preto, mas do jeito que estavam colocados, davam a impressão de estar olhando para a gente. A boca era uma linha reta cortada na madeira, mas dependendo do ângulo, parecia um sorriso ou uma careta de dor. O corpo era feito com roupa de verdade, não trapo. Era um macacão velho, desbotado pelo sol e pela chuva, mas que um dia devia ter sido bom. E o chapéu de palha, todo desfiado nas bordas, ficava torto na cabeça de madeira, dando um ar sinistro para a coisa toda. Os braços eram feitos de cabo de vassoura amarrado com arame, e as mãos eram um saco de pano cheio de palha, costurado de um jeito que parecia ter dedo. Os peão diziam que o espantalho se mexia, não na frente de ninguém, mas quando viravam as costas. Juravam que deixavam ele virado para um lado e quando voltavam, ele estava virado para outro. Diziam que de noite, quando estavam voltando do trabalho, dava para ver a silhueta dele em posição diferente da que tinha deixado de manhã. Tinha um peão chamado Josias, que jurava que tinha visto o espantalho andando. Era noite, ele tinha ficado até tarde consertando uma cerca perto da plantação. Quando estava voltando, viu o espantalho no meio do caminho, parado, como se estivesse esperando ele. Josias parou, o coração disparado. Piscou, esfregou os olhos, achou que estava vendo coisa. Mas o espantalho continuava ali. E então, devagar, a cabeça de madeira virou. Os olhos de botão ficaram fixos em Josias, e o espantalho deu um passo. Foi um movimento estranho, meio travado, como se a junta tivesse enferrujada, mas foi um passo de verdade. Josias não esperou ver mais nada. Correu que nem nunca tinha corrido, largando as ferramentas, largando tudo. Chegou em casa ofegante, branco que nem papel,
E no dia seguinte, pediu as contas e foi embora. Seu Germano sempre ria. Dizia que era impressão, que o vento mexia o espantalho, que na penumbra tudo parece diferente. Mas no fundo, ele mesmo tinha uma sensação estranha quando passava perto daquele espantalho. Uma sensação de estar sendo observado, de estar sendo julgado. Tinha noite que seu Germano acordava e olhava pela janela do quarto, que dava vista para a plantação. E jurava que o espantalho não estava na mesma posição que tinha visto antes de dormir. Uma vez, ele tinha certeza absoluta que o espantalho estava com os braços levantados quando anoiteceu. Mas de madrugada, quando acordou com sede e olhou pela janela, os braços estavam abaixados, apontando para o chão. Dona Mirtes, a esposa dele, também sentia. Ela evitava passar perto daquela parte da plantação. Dizia que tinha uma energia ruim ali. Os filhos do casal, 3 meninos levados, também tinham medo daquele espantalho. Não brincavam naquela área, não chegavam perto. Uma vez, o mais novo, o Pedrinho, tinha jogado uma bola que foi parar perto do espantalho. A criança preferiu perder a bola do que ir buscar. A história verdadeira sobre aquele espantalho era antiga e terrível, mas tinha se perdido no tempo. Só os mais velhos da região ainda sabiam, mas não gostava de contar. Foi a dona Hilda, uma senhora que tinha mais de 90 anos, que finalmente contou tudo quando seu Germano foi procurar ela, desesperado depois que o 10º peão seguido pediu demissão. Dona Hilda morava numa casinha simples na beira da cidade, sozinha desde que o marido tinha morrido. Ela recebeu seu Germano com chá de erva e biscoito caseiro, e quando ele contou o problema, ela suspirou fundo e disse: "Eu sabia que um dia alguém ia vir me perguntar sobre isso. Tá na hora de contar a verdade." Dona Hilda contou que muitos anos atrás, quando o avô de seu Germano ainda era vivo, tinha trabalhado naquela fazenda um homem chamado Augustinho. Ele era um trabalhador rural comum, não tinha família, não tinha nada. Vivia só para o trabalho. Era calado, meio estranho, mas fazia o serviço dele direitinho. Augustinho tinha chegado na fazenda vindo de longe, dizendo que estava procurando recomeço. Não falava do passado, não contava de onde tinha vindo, mas trabalhava que era uma beleza, acordava antes de todo mundo, ia dormir depois. O patrão gostava dele, porque era trabalhador confiável, não dava problema, não pedia nada. Augustinho era apaixonado pela filha do patrão, a Heloísa. A moça era bonita, educada, sonhava em sair daquela vida de roça e morar na cidade grande. Ela nem sabia que Augustinho existia, nunca tinha reparado nele. Mas Augustinho vivia olhando para ela de longe, criando na cabeça dele uma fantasia, um amor que só existia na imaginação dele. Ele guardava cada sorriso que ela dava quando passava pelo terreiro, mesmo sabendo que o sorriso não era para ele. Guardava cada palavra que ela falava, mesmo que fosse com outra pessoa. Construiu na cabeça dele uma história de amor que não existia, onde eles eram destinados a ficar junto, onde ela um dia ia perceber o valor dele. Um dia, Augustinho juntou coragem e foi falar com Heloísa. Esperou ela no caminho que ela usava para ir até a cidade, parou na frente dela e declarou o amor dele. Heloísa ficou assustada, não esperava aquilo. Ela não foi cruel. Tentou ser gentil, explicou que não sentia nada por ele, que os dois eram de mundo diferente, que aquilo não ia dar certo. Mas Augustinho não aceitou. Ficou insistindo, falando que ia mudar, que ia ficar rico, que ia ser digno dela. Chegou a segurar no braço dela, pedindo, implorando para ela dar uma chance. Heloísa ficou com medo de verdade, empurrou ele e correu. Contou para o pai o que tinha acontecido, chorando, assustada. O patrão, furioso, chamou Augustinho e mandou ele embora na hora, sem nem pagar o que devia. Gritou com ele, chamou ele de atrevido, de mal agradecido, disse que se ele aparecesse de novo perto da filha dele, ia se arrepender. Augustinho tentou explicar, tentou pedir desculpa, mas o patrão não quis ouvir.
Mandou os capanga expulsar ele da propriedade. Augustinho ficou desesperado. Perdeu o trabalho, perdeu o lugar onde morava, perdeu tudo. E na cabeça confusa dele, a culpa era toda de Heloísa. Ela que tinha recusado ele, ela que tinha contado para o pai, ela que tinha destruído a vida dele. A paixão virou ódio, um ódio doente, obsessivo. Durante semanas, Augustinho ficou rondando a fazenda, escondido no mato, observando. Ele tinha arranjado um barraco abandonado perto dali e ficava lá, tramando, planejando. Na cabeça dele, se não podia ter Heloísa, ninguém ia ter. Começou a seguir ela, a espiar pela janela da casa, a deixar bilhete estranho embaixo da porta. Heloísa ficou apavorada. Não conseguia mais sair sozinha, tinha pesadelo, vivia com medo. O pai dela contratou mais capanga, mandou eles vigiar a propriedade dia e noite. E finalmente, numa noite escura, eles encontraram Augustinho. Ele estava perto da plantação de milho, espiando a casa com um binóculo velho. Os capanga eram 3, o Zé Grande, o Mané Torto e o Careca. Eles cercaram Augustinho, disseram para ele ir embora e nunca mais voltar. Mas Augustinho estava fora de si. Gritou que Heloísa era dele, que ele tinha direito de ficar ali. O patrão percebeu e chamou uns capanga para dar um susto nele, mandar ele embora de vez. Os capanga encontraram Augustinho acampado perto da plantação de milho. Disseram para eles sumirem, para nunca mais voltar. Mas Augustinho não quis ir. Teve uma briga. Os capanga eram 3. Augustinho estava sozinho. Ele até tentou reagir, pegou uma enxada e partiu para cima, mas não tinha chance. Bateram nele, bateram muito. Quebraram as costelas dele, o braço, bateram na cabeça. E no fim, quando Augustinho estava no chão, sangrando, mal conseguindo respirar, o Zé Grande pegou uma foice e terminou o serviço. Não era para ter acontecido, era só para dar um susto, mas as coisas saíram do controle. Os capanga ficaram apavorados. Tinham matado um homem. O patrão ficou furioso quando soube, mas também ficou com medo. Se descobrissem, ia ter consequências sérias. Ele mesmo podia ser preso por mandante. Então ele mandou os capanga enterrar o corpo ali mesmo, no meio da plantação de milho, onde ninguém ia procurar. Era noite de lua nova, escuro que não se via quase nada. Os 3 capanga, tremendo de medo e de cansaço, cavaram fundo. 2 metros, talvez mais. Jogaram Augustinho lá dentro, ainda com a roupa suja de sangue e terra. O rosto dele estava desfigurado pelas pancadas, os olhos abertos olhando para o céu escuro, a boca entreaberta num grito silencioso. Cobriram de terra com pressa, querendo acabar logo com aquilo. E para disfarçar o lugar, para ninguém perceber que a terra tinha sido mexida, o patrão teve uma ideia macabra. Ele mesmo fez um espantalho, com cuidado estranho, quase como se estivesse fazendo um monumento. Esculpiu a cabeça em madeira, deu feições humanas, feições que estranhamente pareciam um pouco com Augustinho. Os olhos de botão ficaram na mesma posição dos olhos arregalados de Augustinho quando ele morreu. A boca cortada na madeira tinha a mesma expressão de agonia. Vestiu o espantalho com roupa boa, um macacão que era parecido com o que Augustinho usava. E ali ficou Augustinho, enterrado embaixo do espantalho que marcava a própria cova dele. Ninguém sabia, era segredo guardado por poucos. O patrão, os 3 capanga e mais ninguém. Com o tempo, o patrão morreu levando a culpa. Os capanga foram embora ou morreram também, e o segredo ficou enterrado junto com Augustinho. Mas os mortos não descansam quando morrem com raiva no coração. E Augustinho tinha morrido cheio de ódio, de rancor, de desejo de vingança. O espírito dele ficou preso ali, embaixo daquela terra, dentro daquele espantalho que marcava o túmulo dele. Dona Hilda contou que ela era jovem na época, trabalhava na casa grande como empregada. Ela viu tudo, ouviu as conversas escondidas, percebeu o nervosismo do patrão e dos capanga.
E numa noite, ela viu os três voltando da plantação com as roupas sujas de terra, as mãos trêmulas, os olhos arregalados de medo. Ela nunca contou nada, porque tinha medo de que fizessem com ela o mesmo que fizeram com Augustinho. Mas guardou o segredo por todos esses anos, carregando o peso daquele conhecimento. Via o espantalho de longe e sabia o que estava embaixo. Sabia a verdade horrível que ninguém mais sabia. Dona Hilda contou que pouco tempo depois do enterro, coisas estranhas começaram a acontecer. O espantalho aparecia em lugar diferente. Os trabalhadores viam vulto andando na plantação de noite. Ouviam gemido vindo do milharal. Alguns diziam ter visto o espantalho andando, caminhando entre as fileiras de milho, a cabeça de madeira virando devagar, os olhos de botão brilhando na escuridão. Heloísa, a moça que Augustinho amava, começou a ter pesadelo horrível. Sonhava com um homem coberto de terra, com o rosto desfigurado, chamando ela pelo nome. Acordava gritando, suando frio. Ficou doente, definhando aos poucos. Os médicos não achavam nada de errado, mas ela ia piorando. Ela começou a ver Augustinho. De dia, acordada, via ele parado no canto do quarto. Via ele na janela, olhando para dentro. Via ele no corredor, seguindo ela. Sempre com aquele rosto desfigurado, sempre com as roupas sujas de sangue e terra. Heloísa gritava, chamava ajuda, mas quando os outros chegavam, não tinha ninguém. A família achou que ela estava ficando louca, chamaram um médico da capital, tentaram tudo, mas nada funcionava. Heloísa foi piorando, parando de comer, parando de dormir. Até que uma noite, ela não acordou mais. Morreu dormindo, com apenas 22 anos, sem explicação médica. O rosto dela tinha uma expressão de terror, como se tivesse visto algo horrível nos últimos momentos. O patrão ficou arrasado. Perdeu a filha, a única coisa que ele amava de verdade. E no fundo, ele sabia que tinha sido culpa dele, por ter mandado matar Augustinho, por ter enterrado o corpo escondido. A culpa foi comendo ele por dentro até que, alguns anos depois, ele também morreu, velho e amargurado, murmurando no leito de morte sobre espantalho que andava e morto que não descansava. Os três capanga que mataram Augustinho também não tiveram fim feliz. O Zé Grande morreu num acidente estranho, esmagado por um trator que ninguém entendeu como ligou sozinho. O Mané Torto enlouqueceu. Passou os últimos anos da vida internado, gritando que tinha um espantalho no quarto dele, que o espantalho ia pegar ele. E o Careca sumiu um dia, simplesmente desapareceu. Encontraram as roupas dele perto da plantação de milho, mas o corpo nunca foi achado. A fazenda passou para o filho, que era o pai de seu Germano. E depois passou para seu Germano. Nenhum deles sabia da história completa, mas todos sentiam que tinha algo errado com aquele espantalho, com aquele pedaço da plantação. Quando Dona Hilda terminou de contar a história, seu Germano ficou em silêncio por muito tempo. Era muita coisa para processar. Tinha um homem enterrado na propriedade dele, um assassinato que nunca tinha sido revelado, um espírito vingativo preso num espantalho. O que eu faço? Seu Germano perguntou, a voz trêmula. Como eu resolvo isso? Dona Hilda balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrima. Tem que desenterrar ele. Tem que dar sepultura cristã, com padre, com reza, com respeito. É o único jeito de libertar a alma dele. Augustinho está preso ali, sofrendo, com raiva, porque foi morto injustamente e jogado na terra como se fosse lixo. Ele precisa de dignidade, de reconhecimento, de paz. Seu Germano voltou para casa com o coração pesado. Conversou com a esposa, Dona Mirtes, contou tudo. Ela ficou assustada, mas concordou que precisava fazer alguma coisa. Não podiam continuar vivendo assim, com os trabalhadores indo embora, com aquela sensação ruim no ar, com o espírito de um homem sofrendo embaixo da terra deles. Dona Mirtes sugeriu que eles chamassem um padre antes de começar a escavação, para benzer o lugar, para proteger eles. Seu Germano concordou. No dia seguinte,
Foi até a igreja da cidade e conversou com Padre Anselmo, um homem idoso, mas cheio de energia, que já tinha visto muita coisa na vida. Padre Anselmo ouviu a história toda sem interromper. Quando seu Germano terminou, o padre ficou em silêncio por alguns momentos, depois disse: "Vou com você. Essa alma precisa de ajuda, e vocês também. Vamos fazer isso do jeito certo." No dia seguinte, seu Germano chamou 2 peão de confiança, o Zeca e o Tonho, que trabalhavam com ele há mais tempo e conheciam as histórias. Contou para eles o que tinha descoberto e pediu ajuda. Os 2 concordaram, mas estavam visivelmente nervosos. Zeca fez o sinal da cruz. Tonho apertou o terço que carregava no bolso. Na manhã seguinte, os 3 foram até a plantação de milho, acompanhado do padre Anselmo. Levavam pá, enxada, um caixão simples de madeira e tudo o que precisava para dar uma sepultura decente. O padre levou a Bíblia, água benta, crucifixo. O espantalho estava lá, como sempre, imóvel no meio da plantação. Mas quando chegaram perto, todos sentiram um frio na espinha, uma presença forte, quase palpável. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Os pássaros que normalmente cantavam naquela área tinham sumido. Não tinha nenhum som além do vento nas folhas de milho. Padre Anselmo começou a rezar, jogando água benta em volta. Fez o sinal da cruz, pediu proteção divina, pediu que a alma de Augustinho tivesse paz. E só então seu Germano tirou o espantalho com cuidado, deitou ele no chão ao lado. Quando tocou no espantalho, seu Germano sentiu algo estranho. A madeira estava quente, quente demais para o sol da manhã, e por um segundo ele jurou que sentiu o espantalho tremer nas mãos dele como se tivesse vivo. A cabeça de madeira virou sozinha, os olhos de botão pareciam olhar para ele, com uma intensidade que não era possível. Foi só impressão, seu Germano disse para si mesmo, mas a mão dele estava tremendo. Começaram a cavar. A terra estava dura, compactada por tantos anos, mas eles continuaram. Padre Anselmo ficou ali perto, rezando sem parar, a voz firme e segura. Zeca e Tonho estavam suando, não só pelo esforço, mas pelo medo. O ar parecia estar ficando mais pesado a cada pasada, a sensação de presença cada vez mais forte. Quando chegaram em mais ou menos 2 metros de profundidade, a pá de seu Germano bateu em algo sólido. Não era pedra, era diferente. Com cuidado, tiraram a terra em volta com as mãos e foram revelando. Era osso. Ossos humanos, ainda parcialmente coberto por pedaços de tecido apodrecido. Era Augustinho. Depois de tantos anos enterrado, esquecido, negado até de um túmulo decente. Os 3 homens pararam, olhando para os ossos com uma mistura de horror e pena. O crânio ainda tinha a marca das pancadas que ele levou, rachaduras e buracos que contavam a história da violência. Os braços estavam quebrados, as costelas estilhaçadas. Aquele tinha sido um homem, alguém que trabalhou, que viveu, que amou do jeito torto dele e que morreu de forma violenta e injusta. Padre Anselmo se ajoelhou na beira do buraco, fez uma oração emocionada, lágrimas escorrendo pelo rosto velho. "Perdoe-nos, Augustinho", ele disse. "Perdoe-nos por ter deixado você aqui, esquecido, sofrendo. Agora você vai ter o descanso que merece. Vamos tirar ele daqui", seu Germano disse baixinho, a voz embargada. "Vamos dar para ele o descanso que ele merece." Com cuidado, quase com reverência, tiraram os ossos da terra. Cada pedaço foi colocado com respeito no caixão simples. E foi nesse momento que aconteceu algo que fez os 3 homens e o padre gelar de medo. Do buraco vazio, de onde tinham tirado os ossos, saiu um gemido. Não era vento, não era imaginação. Era uma voz humana, rouca, sofrida, mas ao mesmo tempo aliviada. Finalmente. Finalmente. Obrigado. O espantalho que estava deitado no chão ao lado começou a tremer. O corpo de pano se sacudiu violentamente, como se algo tivesse saindo dele. E então, uma fumaça branca e espessa começou a sair do espantalho, do peito, da cabeça, dos braços.
A fumaça subiu para o céu, formando uma coluna luminosa. A fumaça tinha quase uma forma humana, e por um breve momento os 4 homens viram claramente. Era o rosto de um homem jovem, com feições suaves, sem as marcas da violência. O rosto estava sereno, em paz, e tinha um sorriso leve nos lábios. Os olhos olharam para eles com gratidão, com alívio, com uma paz profunda. E então a voz veio de novo, mas dessa vez era diferente. Não era rouca nem sofrida. Era clara, tranquila. Obrigado por me libertar. Obrigado por me lembrar. Agora posso ir em paz. A fumaça subiu mais alto e se dispersou no ar, virando nada. O espantalho parou de tremer e ficou imóvel, agora parecendo só o que era. Um boneco velho de pano e madeira, sem vida, sem presença. A sensação de peso no ar sumiu completamente, o frio passou e de repente tudo parecia mais leve, mais claro. Os pássaros voltaram a cantar, o sol pareceu brilhar mais forte. Os 4 ficaram ali, em silêncio, ainda processando o que tinham visto. Padre Anselmo fez o sinal da cruz. Murmurou uma última oração de agradecimento. Depois, sem falar nada, pegaram o caixão com os ossos e levaram para a cidade. Seu Germano procurou as autoridades, mas o padre Anselmo sugeriu que não era necessário envolver a polícia. O crime tinha acontecido há tanto tempo. Todos os envolvidos já tinham morrido. E abrir investigação agora só ia trazer sofrimento sem resolver nada. O importante era dar dignidade a Augustinho. O padre concordou em fazer um enterro decente. No dia seguinte, numa cerimônia pequena mas respeitosa, Augustinho foi finalmente enterrado no cemitério, com cruz, com oração, com dignidade. Vieram poucas pessoas. Seu Germano e a família, Zeca e Tonho, Dona Hilda, que fez questão de ir mesmo com a idade avançada, e alguns curiosos que tinham ouvido a história. Seu Germano mandou fazer uma lápide simples, mas bonita. Não colocou as datas de nascimento e morte, porque ninguém sabia. Colocou apenas: Augustinho, trabalhador rural, descanse finalmente em paz. Era o mínimo que podia fazer, mas era feito com sinceridade e respeito. Dona Hilda ficou muito tempo parada em frente ao túmulo, chorando baixinho. Quando seu Germano perguntou se ela estava bem, ela disse: carreguei esse peso por tantos anos. Ver ele finalmente em paz é uma bênção. Obrigado por ter feito isso. Depois do enterro, a fazenda mudou completamente. A sensação ruim que sempre teve ali desapareceu como se nunca tivesse existido. Os peão que já trabalhavam lá notaram a diferença imediatamente. Diziam que o ar estava mais leve, que não sentia mais aquele peso no peito quando passava pela plantação de milho. E quando seu Germano conseguiu contratar gente nova, os trabalhadores ficaram. Não tinha mais história de espantalho andando, não tinha mais pesadelo, não tinha mais medo. Seu Germano tirou o espantalho velho da plantação. Ia jogar fora, mas Dona Mirte sugeriu enterrar ele também, com respeito. Afinal, aquilo tinha sido o único túmulo de Augustinho por tantos anos. Tinha guardado a presença dele, tinha sido o marcador da injustiça. Merecia ser tratado com dignidade também. Enterraram o espantalho no mesmo buraco onde Augustinho tinha ficado e plantaram uma cruz de madeira em cima. Padre Anselmo benzeu o lugar, fez uma última oração. E, naquele momento, uma brisa suave soprou pela plantação, trazendo um cheiro de flor que não tinha ali. Todos sentiram e todos entenderam. Era Augustinho, agradecendo de onde quer que ele tivesse ido. Os anos foram passando e a história foi sendo esquecida aos poucos pela maioria. A nova geração de trabalhador não sabia o que tinha acontecido, só sabia que a fazenda de seu Germano era boa de trabalhar, que o patrão era justo e que não tinha problema nenhum ali. A plantação de milho prosperou como nunca, dando colheita abundante ano após ano, mas seu Germano nunca esqueceu. Toda vez que passava por aquele pedaço da plantação onde a cruz de madeira marcava o lugar onde o espantalho estava enterrado, ele parava e fazia uma oração silenciosa.
Não só por Augustinho, mas por todos os envolvidos naquela tragédia antiga. Pelo avô que tinha mandado matar, pelos capanga que executaram, por Heloísa que foi vítima de uma obsessão doentia e pagou com a própria vida. Ele pensava também em como o poder e o medo pode fazer as pessoas fazerem coisas terríveis. Seu avô, com medo do escândalo, tinha ordenado um assassinato e escondido o corpo. Os capanga, com medo de perder o emprego ou coisa pior, tinham obedecido. E Augustinho, consumido por uma paixão doentia que ele transformou em ódio, tinha perdido a humanidade e virado uma ameaça. Seu Germano envelheceu naquela fazenda, viu os filhos crescer, viu os netos nascer. A propriedade prosperou como nunca, virou referência na região. Mas ele nunca deixou o sucesso subir à cabeça, sempre tratou os trabalhadores com respeito, sempre lembrava da história de Augustinho. E quando estava no fim da vida, já velho e cansado, chamou o filho mais velho, o Gustavo, e contou a história completa. Não queria que o segredo morresse com ele. Queria que alguém soubesse, que alguém lembrasse. Queria que a história servisse de lição para as próximas gerações. Gustavo ouviu tudo em silêncio, às vezes limpando as lágrimas que escorriam. Quando o pai terminou, ele prometeu que ia cuidar daquela cruz de madeira, que nunca ia deixar ninguém mexer naquele lugar e que ia transmitir a história para os próprios filhos, para que nunca fosse esquecida. E cumpriu a promessa. Quando herdou a fazenda, continuou cuidando da cruz, trocando a madeira quando ela apodreceia, mantendo o lugar limpo e respeitado. Ensinou os próprios filhos a fazer o mesmo, contando a história de Augustinho, do espantalho, de tudo o que aconteceu. Hoje, a fazenda continua produtiva, a família continua cuidando da terra com respeito e dedicação. No meio da plantação de milho, tem uma cruz de madeira sempre bem cuidada, marcando um lugar que agora é símbolo não de terror, mas de redenção. Os trabalhadores passam por ali e muitos param para fazer uma oração, mesmo os que não conhecem a história completa. Tem uma energia boa ali agora, uma sensação de paz, mas a família sabe toda a história. E todo ano, no dia de finados, alguém da família vai até lá, limpa em volta da cruz, deixa uma flor, acende uma vela. Depois, vão até o cemitério, visitam o túmulo de Augustinho, deixam flores lá também. É um jeito de lembrar, de honrar a memória não só dele, mas de todos os que sofrem e morrem sem justiça, sem dignidade, sem ninguém para lembrar deles. A história do espantalho que anda virou lenda na região, mas agora é contada de forma diferente. Não é mais só um conto de terror para assustar criança. É uma história de injustiça, de sofrimento, mas também de redenção e de paz finalmente encontrada. As pessoas mais velhas ainda contam, principalmente quando querem ensinar sobre a importância de tratar bem os trabalhadores, de não abusar do poder, de não esconder os erros embaixo da terra, achando que vão ficar enterrados para sempre. Porque a terra tem memória, os mais velhos dizem. Ela guarda os segredos, mas também cobra a verdade. E cedo ou tarde, o que foi escondido vem à tona, de um jeito ou de outro. A terra não esquece os mortos que foram jogados nela sem respeito, e não descansa até que justiça seja feita. Dona Hilda, que contou a história original para seu Germano e carregou o peso daquele segredo por tantos anos, morreu em paz alguns meses depois do enterro de Augustinho. No leito de morte, aos 95 anos, ela disse para a família que podia ir tranquila, porque finalmente a história tinha sido contada, a verdade tinha sido revelada e Augustinho tinha encontrado paz. E ela também, por finalmente ter tido coragem de contar o que sabia. E dizem que em noite de lua cheia, quando o vento sopra suave pela plantação de milho, dá para ouvir um som estranho vindo daquela cruz. Não é gemido nem choro. É quase como um suspiro de alívio. Como se a própria terra tivesse soltado uma respiração que estava presa há muito tempo. E às vezes, dizem que dá para ver uma luz suave, azulada, flutuando perto da cruz,
como se fosse uma presença gentil, pacífica, agradecida. Os trabalhadores mais antigos, que conhecem a história completa, dizem que isso é Augustinho, lembrando que finalmente está em paz, que finalmente foi lembrado, que finalmente tem um lugar para chamar de descanso eterno. E eles sempre fazem uma oração quando passam por ali, pedindo que a alma dele fique tranquila, que o perdão tenha chegado para todos os envolvidos, que o sofrimento tenha acabado de vez. A história ensina muita coisa importante. Ensina sobre as consequências da violência, sobre a importância da justiça, sobre o perigo da obsessão e do amor doentio que se transforma em possessão. Mas ensina também sobre redenção, sobre como nunca é tarde demais para fazer o certo, para corrigir os erros do passado, para dar dignidade aos esquecidos e justiça aos que foram mortos sem piedade. Gustavo, o filho de seu Germano, hoje já com cabelo grisalho e neto próprio, às vezes leva as crianças da família até aquela cruz. Senta com eles na sombra do milharal e conta a história de Augustinho, do espantalho que andava, de tudo o que aconteceu. Conta sem enfeitar, sem exagerar, com respeito pela memória de todos os envolvidos. E sempre termina dizendo as mesmas palavras que o pai ensinou para ele. Nunca esqueçam que todo mundo merece respeito, todo mundo merece dignidade em vida e principalmente depois da morte. Que os erros dos antepassados podem e devem ser corrigidos se a gente tiver coragem de enfrentar a verdade e fazer o que é certo. E que nenhum poder, nenhum medo, nenhuma circunstância justifica tirar a dignidade de outro ser humano. Os netos ouvem com atenção, fazem pergunta, querem entender. E vão crescendo com esse ensinamento, carregando essa história como parte da identidade da família. Não como vergonha pelo que foi feito no passado, mas como orgulho pela coragem de corrigir, de dar dignidade, de buscar redenção. A história se perpetua, não como terror, mas como lição profunda de humanidade. E a cruz velha, no meio da plantação, continua lá, renovada quando necessário, sempre cuidada, sempre respeitada. Ela marca não só um túmulo simbólico, mas um lembrete permanente de que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, de que os mortos merecem paz e respeito, e de que justiça, mesmo tardia, ainda é justiça. E assim a história do espantalho que anda continua viva, passando de geração em geração, de boca em boca, mantendo viva a memória de Augustinho e de todos os que sofrem calados, esquecidos, enterrados sem nome e sem dignidade. Um conto que assusta sim, mas que principalmente ensina, que principalmente lembra a todos nós da nossa humanidade, da nossa responsabilidade com os outros, vivos ou mortos, poderosos ou humildes. Porque no final, a história nos ensina que não importa quanto tempo passe, não importa quão fundo o segredo seja enterrado, a verdade sempre vem à luz. E quando vem, traz consigo a oportunidade de redenção, de cura, de paz. É essa a verdadeira lição do espantalho que andava. Que justiça e dignidade não são privilégio, são direito de todo ser humano e que nunca é tarde demais para reconhecer isso.